Excelência é uma decisão diária. Eu sou a Poliana e esse é o Além do Glamour. E hoje eu estou aqui com o convidado, Dr. Evaldo, é um cliente, parceiro da Ferreira Amaro. E hoje eu trouxe ele aqui para contar um pouco da sua história, momento onde ele já está, é um momento de inspiração para muitos dos dentistas, né? A gente tem grande alegria em ter você como parceiro da Ferreira Amaro. Seja bem-vindo ao Além do Glamour. Obrigado, obrigado. É um prazerzão, né? Vários anos aí de parceria. Tô aqui para responder e contar um pouco da minha história também. Vamos compartilhar então. Vamos. E para começar, doutor, conta um pouco quem que é o Evaldo, né? Além ali do consultório, Show. quem que é o Evaldo no íntimo? Vamos lá. O Evaldo tem 43 anos, casado, tem um filho e vou fazer 20 anos de profissão. Então, eu Ah, formei em 2006. É praticamente uma história, né? 20 anos de odontologia. Hoje focado em parte estética, que é essas partes aí, que é a parte da porcelana, né? Que é o que a gente trabalha. Mas é isso, caminhando sempre, correndo atrás todos os dias, tentando inovar. E eu acho que é isso que é a odontologia aí. doutor, e assim, para você chegar hoje na odontologia e com esse tempo já de profissão, mas lá no início, como que foi seu olhar para odontologia? Como que despertou esse desejo? A odontologia surgiu assim, eu sempre fui muito ativo com relação à atividade física, muito moleque, menino mesmo, traquino, né? Mas usei aparelho com um dentista na época chamado Dr. Ailton. Então, nessa parte aí, ortodontia era algo assim que você via muito pouco, né? Era caro, a pessoa. Eu sou da época que o pessoal olhava até o aparelho na boca da gente. Então, ali o Dr. Ailton, um profissional muito inspirador, muito humano. Então, através dele, eu fui vendo o que era odontologia. Então, assim, na minha cabeça eu achava que eu ia para educação física. E aí, com esse tempo de uso de aparelho ortodôntico ali junto com ele ali, foi despertando. Ele acho que meio que assim, de forma inconsciente, eu fui vendo como que era o lado profissional dele ali e falei, eu acho que é isso aí que eu quero. E aí foi quando eu entrei. Formei na Uni Evangélica, aqui em Anápolis. Mas foi através disso, foi através de outro profissional, né? Que inspira a gente às vezes sem saber. Você conversa com a pessoa, vê a vida da pessoa. Então, foi através dele aí que eu entrei para odontologia. Então foi através do como ele te tratava, como ele enxergava ali de Sim, fato os pacientes dele, esse cuidado com você que te despertou esse lado da justamente. odontologia? E foi dessa forma, assim, quando eu tava e quando eu passo, na época era vestibular, hoje eu não sei Enem, né? Muda muita coisa, mas na época eu falei, doutor Ailton, passei e passei para odontologia. Ele ficou felizaço, e era aquela época que ortodontia você colocava várias cadeiras, né? E ele ia Uhum. passando, falando com cada paciente, então ele era aquele cara muito humano. É, na verdade, né, o doutor Ailton. E eu até falei isso pra ele. Ele me chamou numa salinha na época, falou: vem cá, tava eu e minha mãe. Ele falou: olha, odontologia é isso. E aí ele começou a contar a história de vida, coisa íntima dele. Então, olha, minha mãe trabalhava numa cozinha assim, de cozinheira, pagou minha faculdade dessa forma, e hoje eu tô aqui nesse patamar com muito trabalho, mas fruto do que meus pais fizeram pra mim. Então foi muito inspirador também escutar ele falar isso. Falei, mãe, então acho que tô no caminho certo aí. O Dr. Ailton foi uma inspiração mesmo pra mim. E aí, Mas é isso. quando você começou a estudar, então você imaginou aquilo, né? Você Não, vivendo isso, o cuidado com o paciente, uma perspectiva, né, de futuro ali, de crescimento, de realizar seus sonhos através da sim, odontologia. sim. Eu não sei como os jovens pensam de forma diferente do que era na minha época, né? Mas você olhava um profissional desse gabarito, você se inspirava. Não só pelo lado financeiro, porque ele já era um dentista muito bem sucedido na época. Mas era uma inspiração mesmo, assim, da forma humana que ele tratava a gente. Ele era é o que eu faço hoje, né? Aquele atendimento humanizado, de você receber bem o paciente, tratar ele bem, não ser uma consulta congelada, você conversar, entender o que que você quer, por que que você me procurou. Então, hoje eu tenho muito isso na minha clínica. Minha secretária, eu falo para ela, eu falo, olha, não marca consulta apertada, que é horário reduzido, não. Porque eu vou conversar bastante, eu sou aquele que abraçador mesmo, aquele que abraça, aquele que pega na mão e aquele que conversa. E isso aí eu era o Dr. Ailton. Então, realmente, assim, como profissional da época, que eu tinha ele completamente como inspiração. Então, até quando eu vinha de férias da faculdade, eu dava
um jeitinho de passar lá na clínica, conversar com ele. E foi assim que surgiu para entrar na odontologia. E depois da faculdade, como que foi de fato entrar nesse mercado, nessa profissão, atender os primeiros pacientes? Esse acho que é o maior desafio, né? Eu não sei comparar como que tá hoje. Hoje tem muita informação, a internet é muito fácil hoje, né? Inteligência artificial, uma série de coisas. Mas na nossa época você não tinha isso. A divulgação que a gente tinha era panfleto, era panfletar, era jogar o nome num jornal. Então, quando eu formei, eu fui para bairros populares para trabalhar. Eu não quis montar meu consultório já de imediato, porque a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho. Eu não sei como é hoje, mas eu acredito que é similar. Ela te dá uma instrução básica ali e você sai, mas você não sabe precificar, você não sabe como formular um orçamento. Então, isso aí é só o tempo que vai te dando, que vai te dar isso, né, na verdade. Então, eu fui para um lugar mais simples, que eu julgava também ser mais simples. Aqui em Goiânia, trabalhei um ano em um lugar e depois mais um ano em outro lugar. Então, após 2 anos de profissão aí que eu fui ter confiança para montar o meu consultório. E foi isso que aconteceu. Aí já foi outro perrengue, né? Que é o fato de você não ter agenda, você não tem paciente. Porque na época, quando eu saí para trabalhar, eu trabalhava no sistema de porcentagem. Então, até os pacientes, quem marcava era o dono do estabelecimento, no caso, o dono do consultório. Hoje tem muito isso também, né? Que são essas clínicas que estão por aí, enfim. Mas na minha época também foi isso. Então, quando eu montei também, eu não tinha um paciente. Meu pai pagou meu aluguel mesmo, me ajudou a pagar aluguel. Meu pai pagava, pai, não tem dinheiro. Tô aqui, vou largar isso, vou voltar a atender para outras pessoas novamente. E meu pai, naquela sabedoria mesmo da pessoa mais velha, filho, calma, é assim mesmo, você ainda não tem seu consultório. Agora que você montou seu consultório. E meu pai bancava. Meu pai me bancou aí uns 10 meses já depois de formado. Até vir os primeiros pacientes. Você começa ali com amigos, com parentes. E foi o que aconteceu. E quando você formou, assim, qual que era o seu foco de área, né? De De atuação. especialidade? É. O foco era ortodontia. Pelo fato de ter De tido ter a também, inspiração né? do Dr. Ailton na época, né? Então, quando eu saí da União Evangélica, eu já fui fazer uma pós-graduação em ortodontia em Brasília. Evaldo, se arrepende? Você deveria ter esperado mais um pouco? Não, foi bom para mim no começo. Só que depois as coisas começaram a dar uma popularizada e você tinha que se reinventar, vamos dizer assim, né? Que é a odontologia de hoje também. Você vê que se você for um dentista engessado, você não vai sair do lugar. Então você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar colocando o rosto ali, mostrando quem você é, o ambiente que você tá. Então, essa foi a questão na época. Foi isso mesmo. E quando te despertou vir para esse lado mais estético, na de porcelana, gerente de contato? Leandro, eu confesso que de primeiro momento foi o lado financeiro mesmo. E eu sou muito assim, eu tenho que controlar um pouco isso, imediatista, né? Que é o fato de, tipo assim, você pegar algo agora e já querer ver ele pronto. Então, a lente de contato hoje, ela te traz isso. Ela veio para mudar a odontologia, né? Que é o fato daquela estética imediata. Imediata como? Dentro de uma semana a gente coloca um sorriso novo na pessoa. A gente prepara, claro, com um bom laboratório, que é o caso da nossa parceria. A gente prepara um paciente na segunda, na quinta, na sexta-feira, a gente está colocando aí 24 lentes de contato na boca da pessoa. Então tem aquele paciente que não quer usar um aparelho e tem como você corrigir esse sorriso. Então eu falei, é para esse lado que eu quero ir, é rápido. Pensei em cirurgia, que eu ainda faço uma parte cirúrgica lá. Mas hoje 90% da minha mão de obra no meu consultório hoje são as lentes de contato. Eu tenho parceiros lá dentro, porque é uma clínica. Então eu tenho plantodontista, eu tenho um endodontista, enfim. Cada um Completo, né? É completa completo, a sim, clínica. cada um ali no seu quadrado, né? Mas o que me levou de primeiro momento a encher os olhos ali realmente foi esse fato de ser rápido. Porque a ortodontia, o que é a ortodontia? Você fica tempos demais com o paciente na cadeira. Tem paciente que você vê ali de 1 ano, 2 anos, até mais, dependendo do tratamento ortodôntico. A lente, não. Né? E o valor agregado de uma porcelana hoje, ela é bem mais alta. Então, com certeza, os meus ganhos também. Então, foi esse lado, assim, tanto financeiro quanto de rapidez do processo que me levou para esse lado, assim, da parte estética.
E quando você estava fazendo essa transição de sair da orto ali, um pouco, deixar um pouco menos o atendimento em orto e vir mais para essa parte estética, como que foi essa transição? Porque assim, um dos motivos foi agilidade, conseguir Sim. transformar esse sorriso mais rápido, mas de fato foi. Como que foi essa transição, né? Que é uma transição de especialidade, né? Eu falo que, assim, parece que a odontologia ela tem etapas. Eu acho que é toda a parte profissional. Então, com a parte das lentes de contato, das porcelanas em si, não é diferente. Que é você sair de um estilo de paciente e passar para outro paciente. Agora é onde eu vou achar esse paciente. Como que esse paciente vai conhecer o meu trabalho agora, porque me conhece como ortodontista, mas vai me conhecer como o profissional das lentes de contato. Então essa transição ela foi demorada. Fazia um caso a cada 2, 3 meses, às vezes era até mais tempo. E procurando, fazendo valores um pouco mais em conta do que é cobrado de normal, justamente para poder ter esse paciente dentro do consultório. Eu precisava mostrar o meu trabalho. Então, essa transição ela não foi rápida. Ela não foi rápida. Claro que um pouco assim eu vejo falta da minha parte com relação à rede social. Então, hoje não tem como um profissional ele tá engessado sem ele estar nas redes sociais. Seja de Instagram, TikTok, Facebook, enfim, qualquer plataforma digital que te divulgue, se você tem que estar antenado e tem que estar dentro dela, senão você fica para trás. Hoje não basta ser só bom profissional, se você não mostrar o seu trabalho. Que eu acho que isso hoje é o desafio, né? De todo mundo, não só na odontologia. É o maior desafio isso aí. Então eu vejo assim, aquele dentista que alugava um lugarzinho que tinha um ponto legal e esperava o paciente bater na porta, isso acabou. Hoje o profissional ele quer te achar. Tá, você faz lente de contato, então deixa eu ver seu Instagram, deixa eu ver o seu trabalho. Então hoje a gente conta com boas fotografias, né? Então nós temos estúdios fotográficos dentro do próprio consultório. Trabalhamos com escaneamento digital, que é o que você proporciona para nós também parceiros. Enfim, então é uma série de tecnologia que te ajuda nisso daí. Então, ao longo desse processo, você foi percebendo, peraí, não é mais como antes, né? A Não, indicação, você até falou da questão do início ali de planfetagem, de isso não tudo. funciona mais. É, acaba que tinha uma procura muito grande, né? E assim, as lentes de contato, ela veio, deu aquele estouro, todo mundo queria colocar, às vezes era um detalhezinho ali no sorriso e as pessoas queriam, de fato, transformar. E hoje eu já vejo que mudou muito esse cenário, né? Não tá mais tão modinha, digamos assim, né? Já teve Não, essa fase de modinha. isso. Então, hoje o paciente, eu acredito que ele procura um profissional pela qualidade que ele entrega, justamente o que você falou, né? Uma consulta não é uma consulta ali de que você quer mudar seu sorriso, quantos dentes você quer fazer e que dia que eu vou te entregar, né? É, cara, de fato, precisa mesmo, para que lado que a gente vai seguir, Isso. se realmente vai fazer 10 6 ou 2, né? Eu falo assim, Poliana, que mesmo a lente de contato já sendo algo que já tem vamos, praticamente aí de uns 12 anos para cá, ela tá se reinventando. Em que sentido? Tem paciente que há 7, 8 anos atrás colocou um padrão de lente que não tinha o padrão que é hoje. Exemplo, muito branco, dentes muito grandes, dentes muito, vamos se dizer assim, não tão maquiados. Hoje a gente, o laboratório hoje te entrega algo assim similar ao que às vezes vem como diz que Deus deu, vamos se dizer assim. Mas eu falo que o padrão também está mudando. A pessoa não está querendo mais aquela coisa mais artificial. Aquele branco que você via lá da esquina, que chegava o paciente com aquele dente extremamente branco, irregular, um dente não harmônico. Então, hoje, quem faz lente de contato e não faz um planejamento digital, que eu falo que é boas fotografias, manda para o laboratório, o computador ali faz o mock-up, né? Que é aquela boquinha antes de ir para a boca de forma definitiva para o paciente. Então, assim, para galera que está escutando, que está vendo essas mensagens nossas aqui, esse podcast aqui, eu falo assim, pesquisa bem. Olha o profissional que você vai fazer suas lentes, sabe? Porque preço é diferente de valor. Então, hoje você coloca assim, ah, o fulano faz mais barato. Mas qual que é a experiência do fulano? Porque às vezes essas lentes de contato, não vai te dar trabalho hoje. Às vezes o problema é daqui um ano, é daqui dois, é infiltração, é perdendo dente, é infecção de gengiva. Eu já escutei várias vezes lá, ó, o fulano colocou as lentes de contato e tá com a boca com cheiro não tão tá ruim. Então já apareceu vários pacientes para fazer troca de lente ali no consultório que você vai ver que é lente mal adaptada. Profissional sem capacidade para estar fazendo o que foi feito.
Então, é se reinventando, fazendo cursos, atualizando, novos materiais, estando em sintonia com o laboratório ali o tempo todo. E essa é a forma de você ser assertivo. Hoje eu tenho casos clínicos lá de 8, 9 anos que tá parecendo que colocou ontem. Tá Olha só. intacto. É. Então, assim, perfeito. E você até trouxe um ponto onde você falou de que o que fez você mudar para especializar em lente de contato, no início ali foi o que trazia de retorno, né? Até Sim. financeiro. Eu até lembro de quando eu iniciei na prótese dentária, né? Eu olhava muito isso também. O que que a prótese ia me dar? Que sonho que eu ia realizar? É, Que ganho financeiro que eu ia ter com isso? E eu lembro que o meu início na prosa, eu focava em dinheiro, meus primeiros anos ali. Eu falei, onde que eu vou ganhar dinheiro? O que que eu tenho que fazer? Para que lado? Porque dentro da prótese dentária, né, eu como técnica, tem a sim. parte ali de acrílico, né, dentadura e tudo mais, tem a Uhum. parte de estética, cerâmica. Então, assim, qual lado que eu vou me especializar? Eu escolhi pelo dinheiro. E enquanto eu estava com foco nisso, parece que o dinheiro corria. Enquanto eu estava atrás do dinheiro, sempre era atrás mesmo, E é né? sempre Nunca do assim. lado ali, nunca junto. E eu tive essa virada de chave, que foi eu preciso aprender. Igual você falou, né? A gente faz um trabalho que é copiar o que Deus criou. Então, Sim. assim, é uma missão muito grande para eu ter o foco em dinheiro. Da mesma forma foi com o doutor, né? Você iniciou com um tipo de foco e depois você foi entendendo ali que não, que Que tem não que era só aquilo. tem a saúde do É, paciente, igual você falou, tem a durabilidade disso, saúde tanto da boca do paciente quanto física também, né? Porque o sim, a dente gente está lida ligado com tudo com do sons. corpo. E quando foi que você começou a olhar para isso de uma forma mais minuciosa, mais prêmio ali para as lentes de contato? É igual a pergunta sua é muito válida, né? Que é o começo você focar só o que é o financeiro. Não que hoje não exista isso. A gente não pode ser hipócrita para Sim, pensar o contrário. Essa é a opinião minha, mas eu digo com relação assim, você vê que você lida com um sonho. Isso é igual uma mulher que vai para uma cirurgia plástica. O dente não é diferente. Você vai mudar uma estética ali que você muda a boca, mas você muda a autoestima da pessoa também. Então, eu tenho vários vídeos de pessoas que na hora que do paciente, na hora que ele levanta, que ele vai pro espelho ver o resultado, ele viu o provisório antes, mas quando ele vê o definitivo, que ele vai pro espelho, eles se emocionam. Então você vê que não é só dinheiro, é onde entra o lado humano mesmo, assim, do profissional da gente, da odontologia e meu também como profissional, e entregar algo 100%. Então, assim, eu, graças a Deus, nesses 20 anos, eu tenho zero problemas com relação a algo que não deu certo ali, que fez algo errado. Não, eu sempre fui muito prudente, assim, para entregar. O que não é da minha ossada, o que eu não dou conta de fazer, eu vou procurar quem sabe, ou eu vou falar que eu não faço porque realmente eu não sei. Então, assim, eu fui entendendo a odontologia dessa forma. Tem pacientes que já apareceu para fazer lente de contato que eu olho, eu falo, olha, seus dentes estão lindos, vamos tentar um clareamento? Só que hoje, a rede social traz assim, tá trazendo sim, o lado muito perfeito da estética. Seja dente, seja cabelo, seja corpo, fitness. E aí é uma série de coisas que tem gente que tá bonito ali e às vezes quer ir para um lado que você fala, peraí, eu não vou dar conta de suprir isso aí. Já não é só estético, tem um lado, penso eu, que psicológico também disso aí. Então, hoje tem profissional que não pensa dessa forma. Dá para fazer? Dá, não, senta aí, vamos fazer e vamos colocar e tá tudo certo. Não. Na consulta eu deixo muito bem claro qual o motivo que você quer colocar, o que que te trouxe aqui, o porquê que você quer colocar. É só estético? Ok. Não, doutor Evaldo, tem se vai melhorar isso. Não, às vezes um tratamento ortodôntico vai ser melhor para você, ou às vezes só um clareamento. Enfim, então hoje esse lado humano já aflora, não só o financeiro. Anda junto, na verdade, né? Mas eu penso que uma boa anamnese, ali, uma boa conversa, você resolve bastante problema antes de ter eles. e o que você está falando até me fez lembrar de algumas situações que já aconteceu, né? Como a gente pega bastante Sim, de caso, vários profissionais. isso, já teve paciente que, eu quero um dente, mostra uma foto do dente bem redondinho ali e tudo mais, bem abaulado e tal, quero assim. Prova o mockup. Ah, não Não gostei, eu quero gostei. quadrado, eu quero tudo fechadinho, fecha, aí chega lá, não gostou. Então, assim, É, acaba que a gente percebe que é o que você está falando, tem um outro problema ali por trás, que tá tentando resolver com a estética, com os que às dentes, vezes que não é não vai aquilo. resolver, né? É, Então, essa é a importância de um profissional de fato, entender o que que o paciente quer, qual que é a expectativa dele, porque senão a gente não sim, vai não alcançar, né? vai.
Eu falo que isso é assim, ó, cada um carrega a sua carga. Isso serve para o lado profissional e tanto do que a gente vai poder entregar. Porque eu não posso prometer para Poliano, ou para o Evaldo, ou para quem é que seja, algo que eu não vou dar conta. Ainda mais a pessoa estando pagando. Então, por isso que o planejamento e uma boa conversa, ela é 100% válida antes da entrega de qualquer coisa. Então, eu converso muito, eu falo muito, eu pergunto muito sobre isso. Então, o fulano colocou o dente assim. Não, mas às vezes pro fulano vai ficar bonito, para você não. Para você às vezes tem que ser um dente menor. O dente quadrado para você não vai ficar tão legal, ou o dente muito curto não vai. Então, por isso que tem todo esse planejamento para a gente não ter esse tipo de erro. Porque no meu caso, no nosso caso lá no consultório, a lente de contato, ela só vai para a boca do paciente depois que ele aprovou os dentes provisórios. É isso que você quer, tá legal, tiro foto, faço antes e depois de provisório e do jeito que ele chegou e dos dentes provisórios. Então é isso aí, tá bacana, pode vir pronto. Então, eu tendo essa aprovação, o erro é quase que 100% minimizado. Então, assim, que eu falo para muitos profissionais, cuidado com valores abaixo. Não tem como algo que é uma média de valor X custar menos 2x. Gente, não vai fechar a conta. Material anda muito caro, tempo clínico anda muito caro, experiência conta demais. Então, assim, já escutei lá no consultório, o meu um exemplo, tá? O valor é 2, o pessoa tem de 800. Tem alguma coisa errada, a conta não fecha. Não tem como essa pessoa te entregar um trabalho de excelência num preço tão aquém. É igual um carro de 100, fulano tá te vendendo por 40. Pode pesquisar que tem algo errado. Às vezes é um carro batido, é um carro que foi capotado, enfim, é um carro que às vezes não é um carro lícito. Então a mesma coisa é o lado profissional. Eu acredito que nem tudo você barganha, né? A saúde você tem que ter cuidado com isso. Pedir desconto é válido? Claro. Negociar é válido? Sim. Mas tem coisa que não dá para você barganhar. Vai te ferir no futuro. Isso aí vai te trazer um preço muito mais caro. Prova tanto que quando a gente troca lente de contato de pessoas que fizeram, às vezes até pouco tempo, você tem experiência de profissionais fazendo isso lá com vocês, você fala, mas a pessoa fez não tem nenhum ano. Por que você quer trocar? Não gostei, não tá da cor, não tá do tamanho, não tá do formato. Aí quando você começa a conversar com esse paciente, eles falam, doutor, não teve, o outro não perguntou nada disso. Não teve provisório, ou não teve uma boa conversa, ele não perguntou o que eu queria, nem perguntou a cor, chegou e colocou. Então você vai gastar duas vezes, sem falar no desgaste que leva para você ter que passar por uma situação duas vezes. É o famoso barato ficou caro Que ficou depois, né? caro. Ainda mais assim, até é válido você trazer esse ponto aqui pra gente, pra tiver algum paciente também assistindo aqui, com certeza, né? Alguém que tem vontade de colocar lente, ou que Sim. colocou e se frustrou. Então, são essas análises que tem que fazer do profissional que vai escolher. Porque, como você falou, tem todo um estudo de altura da pessoa, do rosto, do formato, da personalidade da pessoa que vai ser expressada através do sorriso, através do formato do dente. Então, tipo, uma pessoa bem delicadinha, de colocar uns caninos agressivos, não vai ficar estranho. Vai ficar E estranho. aí já uma pessoa bem assim pra frente e tudo mais, de colocar um dente mais delicadinho e tudo mais, não vai ficar adequado para aquela pessoa. Então, se não tem essa análise, se não tem um profissional que de fato vai entender e vai entregar isso, não vai chegar no resultado que Poliana, ele eu quer, falo né? assim que o tempo ele traz experiências a cada dia, né? Então a gente tá vários anos de profissão. Então hoje quando o paciente entra ali no consultório, eu sei meio que ler o que ele vai querer. E pelo quê? Pelo estilo de roupa, cabelo. Se é um paciente que eu vejo que ele é mais despojado, tatuado, então ele não vai querer às vezes uma lente mais conservadora. Um exemplo, vai querer uma lente mais regalada, mais clara. Se eu pego uma pessoa que é mais conservadora na roupa, no estilo, como que você vai colocar? Eu brinco muito isso com a minha mãe. Eu falo assim, não tem como uma senhora de 75 anos querer usar uma roupa de uma pessoa de 18. Não vai ficar Não legal. vai, né? Então, a lente de contato hoje, ela é isso. Só que isso aí, o paciente, ele tem uma ideia, mas ele é leigo. É onde entra o lado profissional. Que você vai explicar para ela, olha, eu sei que você quer isso, mas não vai ficar legal. Vamos fazer um teste? Coloca um provisório mais claro, coloca um dente mais alongado, igual ele quer. Na hora que você coloca esse dente na boca, ele fala, epa, não era isso aí não. Então, eu acertei. Aí passa a ser mais fácil, né? E outra coisa que eu quero falar com relação a isso é
as técnicas vêm evoluindo muito rápido. Então, se você pega preparos de dente há 8, 9 anos atrás, não é os mesmos de É muito hoje. diferente. É muito diferente. As lentes é diferente. Tem lente com 0,3 milímetros, você passa o dedo atrás dela aqui, você vê a sombra do dedo. Então, muito fininha. Então, assim, tem profissional que tá na época de 8 anos atrás, não atualizou. E depois que a broca é lançada ali, que o preparo é feito, que o desgaste dentário é feito, acabou, é um caminho sem volta. Então, por isso que às vezes o barato sai caro. Eu falo muito isso para meus pacientes. Olha, porque hoje a informação ela é mais fácil. Então, eles também têm isso. Doutor, como que vai ser o desgaste? Como que meu dente vai ficar? Então, hoje é explicado assim, de forma muito minuciosa. Justamente para a gente não errar. Que isso é o que diferencia também um profissional comum de um da referência, né? Sim, justamente. Eu entendo que todo mundo tem que começar. Mas você errar no lado da saúde, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, é muito complicado isso. Então, eu acredito que você estudar e praticar é a melhor coisa. Não chegar e fazer justamente porque é mais barato. Espera um pouco, como se diz, junta ali mais um pouquinho, porque a lente de contato, dependendo, a grande maioria dos casos, ela é, como é que eu vou te falar? Ela é um processo que espera. Dor você não espera, mas para colocar uma porcelana ali, você espera. Então tá na dúvida do profissional, ou não tem o dinheiro para fazer com o profissional que você quer, que você sabe que ele é uma referência, espera. Não entrega a boca para qualquer profissional. Porque o mercado, ele tá prostituído, não só odontologia. Isso é várias outras profissões também. Então, espera. Pega um profissional gabaritado, pega... A indicação, ela é muito boa. Pesquisa esse profissional, dá um Google ali, vê que é a vida deles, vê se ele errou com alguém ou o que aconteceu. Então a gente vê muita coisa aí pelo fato das pessoas não buscarem informação. Esses dias mesmo, uma paciente fez um procedimento cirúrgico no rosto, ela não sabia qual que era a especialidade do profissional. Então Eita. ela fez uma espécie de um lift facial. E aí ela falou, não, eu não sei. Então ela não sabe se ele é um dentista, se ele é um médico, se ele é um bioquímico, se ele é um bioquímico, ela não sabe. Ela foi justamente pelo entender da conversa ali, pela parte financeira. E não ficou do jeito que ela queria. Aí vai voltar, e aí vai fazer de novo, vai cortar o rosto de novo. Entende quão sério é isso? Então vamos levar isso pro lado das porcelanas, é a mesma história. E até porque na parte da porcelana, além de estética, existe a função. Então não é Sim, só estética, né? E como que o doutor equilibra essa estética com função? então, eu falo muito isso, né? A pessoa acha que é colocar as lentes de contato e é só aquele sorrisão bonito para fotografia. Antes de tudo isso, antes mesmo, vem a parte funcional. Tá mastigando bem, tá mordendo, tá rasgando o alimento ali de forma correta. Então, a lente de contato, ela tem que trazer primeiro isso para depois a parte estética. Mas a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Porque eu entendo também, né? Tem um lado assim leigo do negócio, mas é onde entra o profissional. Olha, antes de te entregar esse trabalho, por que que não é 2 lentes? Por que que é 10? Ou por que que é 12 lentes? Olha, 12 lentes aqui porque o molar tá assim, tem que rasgar o alimento com o canino aqui, então por isso que ele tem uma pontinha mais fina. Então entra a parte funcional das lentes de contato. E isso é explicado tudo ali na consulta. Por isso que eu falo, não tem como ser uma consulta rápida, né? E hoje a parte de tecnologia ajuda muito a gente, tanto o paciente como o profissional. Então é o caso aí das impressoras, dos scanners, né? Que é que vocês trabalham com alta tecnologia ali e isso é passado pra gente também. Mas é isso, a parte funcional ela vem antes da estética. Já fica até uma dica também, né? Que no momento da consulta, ter essa preocupação com a função já é um ponto a mais ali com o profissional. Com Porque, igual certeza. você falou, né? Não adianta ter só um sorriso bonito ali, mas na hora de mastigar, na hora de Não vai dar realmente certo. fazer a função que de fato tem os dentes, né? Além de ter um sorriso bonito, de uma aparência bonita, ele tem a função. E acaba que, se isso não estiver bem feito, vai desencadear outras questões em outras áreas aqui do nosso corpo, né? Isso é tão sério. Esses dias eu peguei um paciente, que ele veio de outro profissional. Na verdade, quem me ligou foi esse profissional. A lente soltou e ele falou, Evaldo, atende esse paciente para mim, ele é de fora, esse paciente tá morando em Goiânia, enfim, foi parar no consultório. Mas assim, a mordida completamente errada, as lentes no lugar, mas a mordida de topo, batendo dente com dente. Então, 4 meses de lente de contato,
ele já estava furando as lentes inferiores. Por quê? Porque faltou a Funciona. parte função aí. Então, assim, o paciente me perguntou o que que eu faria. Eu falei para ele, ó, a gente vai recolar para você poder ir embora, mas volta no profissional que fez, porque não tá legal. Então, e ele perguntou o que que eu faria, se fosse meu, o que eu poderia fazer por ele. Eu falei, ó, a gente tinha que fazer um novo tratamento. Aí eu expliquei, a gente teria que ter levado as lentes de contato até mais no fundo, até os molares, ter aumentado a mordida, que é o aumento de DVO. E fui explicando tudo pra ele. Ele falou, não, doutor Evaldo, não teve nada disso com o outro profissional. Então, eu não sei o que que aconteceu, provavelmente, como era um tratamento recente de 4 meses, ele, segundo ele, com muita dor, muito desconforto pós-lente de contato. Então, eu só fiz ali literalmente uma urgência e ele ia voltar para lá. Então, você vê o quão sério isso é. Antes da estética ter a função. Ele, segundo ele saiu satisfeito com a parte estética, mas ele falando lá que ele preferia não nem ter colocado, devido ao Olha tanto só. desconforto e dor que ele estava sentindo. E já tem situações que nem tem reversão, né? Depois Justamente. que colocou, não tem como, não tem como ajustar Não tem, era o refazendo, caso né? dele. Como que tá ali por baixo? Que tipo de preparo que o profissional fez? Eu não sei, as lentes tá por cima. Então eu ia É do saber, zero, né? Do zero. a gente ia saber tirando e fazendo o nosso trabalho. Só que devido, segundo ele, como ele gastou um valor já considerável, ele não tinha condição de estar ali em seguida já fazendo. Então ele tá amparado também, ele vai ter que, o profissional vai ter que, não sei se é refazer. O duro que quando acontece esse tipo de coisa, você não confia naquele profissional para voltar nele novamente. Seria meu caso. A pessoa já errou comigo de uma forma, eu considero que foi um erro grotesco ali, eu não quero voltar. Aí acontece muito, né, de ter retrabalho. Eu Demais. vejo no laboratório, a gente pega casos ali para fazer planejamento de retrabalho. Acho que o nosso maior índice no laboratório de retrabalho, acredito que na clínica também. E Sim, já teve algum momento que o paciente quis seguir com determinada linha de raciocínio e o doutor falou, não vou pegar porque daqui não teve. é minha linha de raciocínio, não é minha forma de trabalhar. Muito, muito. Isso aí também acontece, né? A gente se frustra ali na hora porque você quer atender o paciente, também quer ver o lado financeiro do seu lado, mas a ideia que o paciente quer que você coloca na boca dele não serve. Porque tem um lado funcional, ele não estudou para isso, eu sim. Então eu sei o que eu vou fazer. Doutor Evaldo, eu quero o dente assim, assim. Você fala, não vai funcionar. Vai quebrar, não vai ter uma mordida legal. Então, quando você começa a explicar, e tem paciente que realmente ele fala, não, para mim desse jeito não serve. Você fala, entendo, mas minha filosofia de trabalho e o jeito certo de trabalhar é esse. Então, disso aí a gente não combina, boa sorte com outro profissional. E eu falo, vai achar um profissional E o pior é que vai desqualificado, achar, né? vai achar, e acha. Pior Vai que achar vai um profissional achar. desqualificado que vai fazer. E vai dar ruim, porque dá ruim. Às vezes não de imediato, porque tem muita coisa que você sabe que o tempo, por exemplo, um canal maltratado. A pessoa vai fazer um canal ali, um tratamento endodôntico. Se ele não for um canal bem tratado, às vezes ele demora 2, 3 anos. Quando é fé, vem uma infecção, uma bactéria muito pior. Então a lente de contato ela não é diferente. Ela vai dar uma infiltração, você corre o risco de dar um canal futuro, você corre o risco de perder aquele dente. Contato prematuro, que é aquele dente ficar dolorido. Você fala, mas e aí? Ah, demorou, mas chega. E é isso que acontece. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta Mas chega. falando disso, doutor, assim, obviamente a gente não quer assustar ninguém que quer colocar lente, né? A gente quer trazer Isso. pautas de realmente escolher um bom profissional. Sim. Porque, igual a gente já comentou aqui, tem casos que a gente já fez e tem anos que tá na boca ali, que não aconteceu nada, deu tudo certo. Porque isso é uma escolha que o paciente tem que fazer, do profissional que vai de fato cuidar dessa saúde bucal, justamente com a estética dele, e da parte do dentista de escolher um bom laboratório à altura do trabalho que ele entrega, porque também tem muito disso, né? Às vezes o dentista tem uma altura aqui e o laboratório aqui. Então, se o laboratório não estiver na mesma altura do dentista, ou pelo menos ali bem próximo, a gente não vai conseguir ter esse resultado ali com o paciente. Mas o paciente, ele vai ter essa segurança de colocar, igual, por exemplo, a minha mãe. Foi até um sonho meu, acho que até pessoal, de dar esse presente para minha mãe, né? A lente de contato dela. Então, junto com o parceiro ali na época, minha mãe colocou, se eu não me engano, deve ter uns 7 anos. Nunca aconteceu nada. Minha mãe, no caso da Nada, minha nada, mãe. nada. Então, assim, é a escolha do profissional, juntamente com a escolha de um laboratório.
E aí é lente para 10, 15, 20 anos ali, com cuidado. Obviamente, o Sim, dente, de toda forma, ele tem fratura, deu a desgaste gente não cuidar, natural, tem com o que fazer os tempo. acompanhamentos. Isso. Da mesma forma, a lente bem feita, bem executada, é só fazer os periódicos mesmo, né? Poliana, eu falo assim, né? Eu tenho muita inspiração, meu pai. Meu pai é uma benção na minha vida. E ele fala, filho, ninguém trabalha sozinho, né? É o caso nosso. Não adianta eu ser um bom profissional e não ter um bom parceiro, no caso, um bom laboratório que vai me atender. Antes de chegar na Ferreira Amaro, isso aconteceu. Então, assim, eu falava, meu Deus, mas eu fiz um bom preparo, eu fiz uma excelente moldagem e a peça não tá encaixando. Então, eu via que o problema era o laboratório, até chegar em vocês ali, por indicação. Dr. Rock Woods, meu parceiro, então, assim, me indicou vocês na época. Então, eu vi que não tem como. Mas era por quê? Porque era um laboratório simples, não era o problema, mas era o problema que não tinha técnica para executar o que estava executando. Então era assim, era coisa de você ficar horas adaptando, mexendo no preparo, e tem hora que realmente nem você mexendo fala, não dá. Volta, trabalho, paciente, você moldar ele de novo. Então isso era muito desgastante. Então não tem como uma pessoa trabalhar sem ter a força da outra pessoa. Mas vamos falar assim das vantagens, né, hoje, da lente de contato. Ela mudou o cenário da odontologia, né? Esteticamente falando e funcionalmente também. Porque tem a pessoa que ela fala, eu tenho um dente bom, mas meu dente é escuro, o clareamento não resolveu pra mim. Eu tenho um dente pequeno, mas eu não quero colocar, por exemplo, uma resina. A resina ela é mais frágil, então meu dente eu coloco quebra. Então você muda ali com a porcelana. Hoje eu falo que a cada 10 pacientes que entra no consultório, 8 quer pôr lente de contato. Então, hoje está se tornando um sonho mais fácil, né? Porque hoje a gente facilita formas de pagamento. Então, tá um trabalho mais acessível. Mas ainda assim, muitas pessoas sonham em colocar. E muda demais. Muda completamente, né? Assim, a autoestima da pessoa. Não só questão de cor e questão de tamanho, mas muda a autoestima da pessoa. Isso é Fica mais confiante. Já vi, tipo assim, confiante. paciente, pessoas próximas, assim, né, de emagrecer, de ganhar confiança e escolher, tipo assim, Sim. uma outra profissão, ter aquela autoestima lá em Eu tenho cima. uma paciente, assim, que ela é uma figuraça, ela é gente boníssima. Eu falei, você tem os dentes pequenininhos. E aí, não é que eu plantei isso nela. Dente escurecido, os dentes muito pequenininhos. E a gente fez full lentes nela na época. E foi um divisor de águas na estética dela até corporal. Porque depois que ela fez as lentes, ela mudou o cabelo, ela Olha só. emagreceu, ela mudou vestimenta. Ela é dona de loja de noiva. Então, assim, ela mudou completamente. E através dela veio o esposo, veio o genro, veio a filha. Então, toda a família ali, eu acho que de uns 6 da família, todos fizeram comigo, tratam comigo. Tem mais deles para virem. Treval, tô capitalizando. Gente, não é caro não, tá? A gente facilita bastante. Mas, enfim, então muda demais. Ela mudou da água pro vinho, assim, a parte estética dela não só de dente, mas foi um conjunto. E às vezes, assim, a gente fala muito da questão estética da linha de contato, mas às vezes nem é só estética, às vezes de fato a pessoa precisa, né? Precisa, Já sim. vi casos de pessoa ter dente escurecido e aquilo ali, a pessoa vai sorrir, fecha a boca, Tem não estudos, né, Poliana? conversa, e Não de repente, convém. cara, a pessoa precisa sim de Introvertido. uma lente de Eu contato. fiz lente de contato agora no final do ano passado, agora, em um americano. Então, a namorada dele é uma brasileira, paciente minha, ela trouxe ele. Ela falou, doutor Evaldo, eu nunca vi ele sorrir para as fotografias. Eu Olha, tô com ele há 2 anos e eu nunca vi. Ela me mandou um monte de foto. Eles moram ali, acho que é em Nova York. Isso, é Nova York. E ela me mandou as fotos agora. Deve ter uns 5, 6 meses que eu entreguei essas lentes. Então, mudou. Ele sorri para as fotografias. Já vai vir outras indicações dele, né? Então, hoje a gente recebe esse paciente aqui, tem toda uma instrução. Precisar de uma hospedagem, então a gente sabe onde colocar ele. Hoje agenda tudo, então ele sabe o dia que ele vai começar e vai terminar o tratamento. Então hoje é muito rápido isso também. Mas eu vi como a autoestima desse rapaz mudou. qualidade de vida, né? Completamente. Completamente. Diz que clareamento não funcionava para ele, que ele não tinha paciência de usar, achava os dentes muito escuros, queria dentes maiores, porque ele é um cara de 1,90 m, então os dentes realmente era como se fosse para uma pessoa de 1,60 m. Olha, é de fato necessário, Foi né? muito Foi uma mudança necessário para ele. necessária.
Doutora, eu queria entrar numa pauta que você falou no início da nossa conversa sobre a questão de pós-faculdade, né? Que ali durante a faculdade aprende muita parte técnica, mas o dentista ele vai passar por algumas clínicas ali, até de fato ter seu próprio consultório, e ali é onde entra uma veia empreendedora, É o né? maior desafio hoje. Então, muitos dentistas, às vezes, hoje tá ali na faculdade, tá formando há pouco tempo, ou formou há pouco tempo, né? E vai começar a ingressar agora com seu próprio consultório, sua clínica, mas com essa visão empreendedora, porque assim, você foi aprendendo ao longo do tempo, coisa que a gente não aprende na faculdade, mas conta pra gente um pouco dessa transição, como que tem que ser essa visão de fato, ser um dentista, mas um dentista também empreendedor. Poliana, eu falo que eu tenho esses exemplos dentro da minha casa. Tem uma irmã mais nova que formou, tá com 1 ano e meio de formado. Então, assim, ela tá na minha clínica junto comigo, só que ela não tem aquele paciente para estar ali toda semana com ela. Então, hoje ela também trabalha em clínicas mais tranquilas, clínicas que a gente sabe que são clínicas populares, que ela faz um excelente trabalho, mas é o lado do empreendedorismo que ela ainda não tem e ela tá pegando isso um pouco comigo, coisa que eu não tive. Porque quando você tem quem seguir, por exemplo, um pai dentista, se eu tivesse meu pai fosse dentista, um irmão, é mais fácil. Opa, eu errei aqui, não vai por aqui que é mais fácil. Eu não tive isso. Eu fui realmente desbravando. Como se diz aqui, na tora, na louca mesmo. Fui É um fazendo. mentor próximo, né? Testando, errando e Nossa, corrigindo. muito. Então eu não tive isso, né? E ela tá tendo, estando próxima a mim. Então ela me liga toda semana. Irmão, isso, aquilo. Não, ó, eu faço assim e dá certo. Então hoje é mais fácil. Claro que ela também vai desenvolver suas habilidades próprias. Mas esse lado empreendedor, ele envolve hoje ambientes também. Eu mudei muito isso. Eu estava num lugar muito simples, eu fiz uma excelente clientela e eu vim agora para um bairro nobre, considerado nobre aqui de Goiânia, Goiás, onde a gente está, que é o setor Bueno. Então eu vim com arquitetura diferenciada. Ah, Evaldo, mas é fácil porque não teve nada fácil. Eu fiquei sem carro, eu andei só de moto, eu peguei chuva, eu deixei de viajar, eu tive ajuda também, meus pais, meus irmãos ali do meu lado ali remando junto comigo, então eu amo a minha família, então assim, teve esse lado muito humano da parte deles também, me ajudar, e é o que eu tento fazer isso com ela também agora. Mas eu mudei ambientes. E isso é o que tem me favorecido bastante. Então, assim, eu quero estar com pessoas melhores do que eu. Não perdendo a essência. A essência que eu falo é assim, da humildade, daquela senhorinha, daquela pessoas mais humildes. Não, não é isso. Mas é porque o ambiente ele transforma a gente, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Então, o lado empreendedor da odontologia, eu tô vendo que é isso. Então, tá em bons lugares, bons restaurantes, uma boa academia, que para você que gosta então do ambiente, em roda de pessoas, fazendo curso. Realmente é o network falado mesmo, né? Então, não só rede social, como ambiente. Porque eu já fiz várias lentes de contato, vários casos clínicos, só de ser apresentado por aquela pessoa para estar num ambiente bacana. Então, a pessoa olha você hoje de cima e embaixo. Então, na roupa que você veste, no seu cabelo, a pessoa olha se você realmente ele tá desleixado ou não tá. Então, hoje, se você vai na minha clínica, até o quadro que tá torto ali, eu tô endireitando ele. Espécie de ter meio que um toque ali. Então, é um cabelo no chão que a minha secretária cata, não deixo nada. Então, isso, as pessoas olham isso. Então, lá também é um ambiente instagramável também, é um ambiente bacana para te receber. Então, o empreendedorismo, ele também parte disso. Não adianta você fazer só curso. Por último, agora eu estava fazendo literalmente curso de venda. Para eu entender melhor o meu paciente quando ele senta na cadeira. Porque eu tenho tudo de bom para receber ele. Eu já tenho técnica. Claro que se aprender, a gente aprende todo dia. Mas eu já tenho técnica. Eu tenho um ambiente. Eu sei como receber ele. Então, deixa eu vender para ele também. Porque a odontologia, seja ela qual profissão, ela também é venda. Acabou aquele profissional que ele senta ali e espera o paciente chegar. Isso não vai acontecer No mais. mercado competitivo e muito Não rápido, né? Tem que vai, fazer esse muito diferencial. rápido. Por isso E, que às vezes você vê dentistas com 4, 5 anos ganhando muito mais grana do que outros com 20 anos de profissão.
E você até trouxe a questão de a própria vestimenta dessa ambiência, né? De estar nos lugares e também a aparência física de vestimenta, de comportamento. E isso gera conexão. Então, que paciente que você quer atrair? Esses dias assistindo um podcast também, e lá citou um exemplo de... Vamos supor, você está num país que não é o seu, tá viajando e de repente você vai ver uma pessoa lá com camisa do Brasil. Automaticamente, sem você conhecer o caráter da pessoa, sem saber como que a sem pessoa crer. é, você já gera uma conexão com ela. Sim. Então, da mesma forma, a gente tem que trazer isso pro nosso dia a dia. Eu tô conectando com quem? Agindo dessa forma, com esse vestimenta, com essa aparência, com quem eu quero conectar? Poliana, eu falo que a gente vende. A pessoa olha pra você, às vezes você se vende algo. Profissionalmente, vamos falar, é igual você pegar um dentista que tá com o dente podre. Você pegar um profissional que ele tá fora de forma. Então, como que você vai tratar comigo se eu não cuido nem de mim? Como você vai tratar, você vai treinar com aquele profissional ali se ele não cuida do corpo dele também? Isso vale para qualquer profissão. Então, eu falo assim que as pessoas lêem a gente, né? Olhando pra gente assim. Então, assim, pô, o dentista é desleixado. O dentista não cuida dele. O dentista não faz uma barba. O dentista não corta um cabelo. O dentista tá numa roupa que não tá legal. Eu fui lá para fazer, mas o ambiente o preço que ele me deu ali, que ele tá me vendendo, não condiz com o que tá ali, que ele tá me recebendo. Então, assim, eu já estive em ambiente que eu falei, peraí, tô vendendo algo de 10 mil aqui, mas meu ambiente tá parecendo que tá de 1.000. Então, eu tive que mudar isso. Então, hoje não, se eu vendo algo de 50 mil, eu tenho um lugar para receber compatível com o que ele tá pagando. Eu já, no antigo consultório que eu já estava fazendo lente de contato, mas assim, desfoquei financeiramente para outro lado. Tinha paciente que entrava para tratar comigo que ele olhava muito meu ambiente. Então, se eu olhava ele, ele estava olhando ao redor do consultório. Era como se fosse assim, na cabeça dele, penso eu. Como que eu tô pagando, sei lá, 30, 40, 50 num tratamento se esse ambiente aqui não condiz com o que eu tô pagando? Então, isso aí foi algo que eu falei, eu preciso mudar isso. E isso foi mudado. E é onde entra essa mentalidade ali também pro lado Sim. de De empreender, empreender, né? aí o lado empreendedor. Isso, a visão empreendedora. Quando eu fui montar a clínica nova, então assim, eu um ano antes eu já fui anotando tudo no papel o que eu queria. Porque quando eu sentei com a arquiteta e com o engenheiro ali, com o pessoal que ia fazer a execução da obra, fiz um curso com um profissional em Ribeirão Preto também, antes de montar a clínica, então ele falou assim, desde cores que ia ficar legal, ele não é um arquiteto, mas ele falou assim de ambientação, de ambiente mesmo, de clínica, ele falou da minha roupa, ele falou do corte de cabelo. Então eu sentei com esse profissional antes. Quando eu fui sentar com a arquiteta, eu passei tudo isso para ela. Ela falou, Nevaldo, foi muito completo que você me passou. Então hoje a minha clínica, ela tá de acordo com tudo que eu imaginei. Claro que hoje você tá no dentro, você fala, poderia mudar isso, aquilo. Mas isso não impede de estar numa clínica bacana igual tá hoje. Mas eu estudei e fui buscar isso. Porque eu falei, eu não posso errar de novo. Eu quero acertar. E hoje errar é caro, né? Hoje É errar é caro. caro. E a gente não tem tanto tempo assim de Não. consertar, né? A gente é atropelado, na Eu verdade. ligava para profissionais, para amigo, irmão, como que você fez isso? Sua clínica tá bonita, eu fiz visitas antes. Então, assim, eu comecei também a seguir profissionais, nicho de profissionais bem-sucedidos, que eu comecei a reparar em tudo. A roupa que ele vestia, o carro que ele anda, os ambientes que ele frequenta, que é onde envolve a questão do network, o posicionamento dele em rede social. Então, curso de oratória para isso também. Hoje tem, né? A gente sabe que tem. E isso foi mudando realmente o meu ambiente e os pacientes que chegam. Os leads que chegam hoje no consultório. Então, assim, eu tenho paciente, eu tenho a tiazinha? Tenho. Mas eu também tenho o paciente de alto padrão, financeiramente falando. Então, eu dou conta de receber ambos hoje no consultório. E isso aí vai te moldando. Eu não tive ninguém para me falar isso, igual eu falo para minha irmã hoje. Mas a gente estudando, procurando saber, sendo curioso nesse ponto, vai dando muito certo. E eu acho que tudo isso que você trouxe, né, nessa nossa conversa é de fato o que o Além do Glamour tem como proposta, né?
Que hoje, quem olha para o doutor, a clínica que o doutor tem, o lugar, a ambiência, como o doutor se comporta, a entrega que você tem nos resultados dos seus casos, né? Os resultados que o doutor tem, o cuidado com o paciente. Então, tudo isso é inspiração também para outros colegas de profissão, para quem Sim, está iniciando. E, e pra gente até encerrar, né, esse nosso momento, foi um bate-papo muito bacana, eu fechou. gostei bastante de conversar. Acredito que esse podcast vai ajudar tanto colegas de profissão, dentista, técnicos também, Sim, como paciente, né, a pegar esse refino de escolher o profissional para cuidar da saúde bucal, de realizar esse sonho, né? Tem muitos sim. pacientes que vêm de carro, pegam empréstimo para É, realizar um sonho, então tem que sim achar uma pessoa que vai estar a essa altura desse sonho. E o doutor é um profissional muito competente. Como cliente da Ferreira Mar, a gente gosta muito de trabalhar com o doutor, então obrigado. foi um prazer ter você aqui Eu que e agradeço. compartilhar isso com a gente. Eu queria que o doutor deixasse uma mensagem. é, Pode ser para outros colegas, pode ser para quem se inspira no doutor, né? Que às vezes está ali numa faculdade ou acabou de formar, que quer hoje estar à altura que o doutor está e que Eu vou. mensagem você deixa. Vamos lá, Poliana. Eu, primeiramente, grato por estar aqui também, né? Porque isso é um reconhecimento para mim também, falar do meu lado profissional, porque igual eu tenho inspiração de outros profissionais, mesmo eu não falando às vezes de forma tão adequada, penso eu, mas eu sei que vai inspirar outras pessoas, né? Outros profissionais também. Eu falo que antes de tudo isso acontecer, tem o lado da fé. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pelas coisas estarem acontecendo da forma que está acontecendo. Nem tudo vem no nosso tempo, né? Porque também se vier no nosso tempo, a gente vai errar muito. Então, eu falo que o tempo de Deus, ele é perfeito, assim, na minha vida, como na vida de qualquer pessoa que crê que isso pode acontecer. Mas é resiliência mesmo. Não é um clichê de palavra. Vai chorar, você vai desanimar, você vai pensar em desistir o tempo todo. Eu acho que isso é qualquer profissão. Você fala por que, que o paciente não veio, estava fechado e sumiu, por que, que isso não aconteceu? Eu precisava desse dinheiro, eu precisava desse paciente. Isso até nós que já estamos assim, velho de carreira também tem esse lado assim de. Porque o profissional liberal, ele é matando um leão a cada dia. É conta para pagar, você não tem um salário fixo, você não tem algo fixo. Então, o que eu deixo assim para quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, é isso aí. Pega firme, vai para cima, seja curioso, esteja em ambientes que te eleva, que te joga para cima. Não escuta aquele pessoal que isso é difícil. Não, sai de fora de gente assim. Eu já passei um perrengue no passado de estar próximo de pessoas assim. Então, porque a realidade dele não é a sua. Então, vai na fé, pede a Deus, estuda, capacita, esteja bem presente nos lugares, com bom relacionamento, que tem tudo para dar certo. E é isso. Muito, muito obrigado. Uma mensagem excepcional. Então, para você que está assistindo e também ouvindo, para quem está no YouTube, curte, compartilha. Acredito que vai Show, ajudar muitas pessoas, né? com Muitos colegas de certeza. profissão, muitos pacientes também. Você que tem lente de contato e precisar, o doutor, vou deixar na nossa descrição o contato do doutor para entrar, ter essa conversa, de Sim, fato entender esse momento que você quer, né, de transformação, de sorriso e além de nós estamos até de prontos. vida, digamos assim, Sim, né, o tanto estamos que, prontos para que receber muda. lá. E muito obrigado. Obrigado, você também, E Poliana. espero te receber aqui de novo, contar um pouco mais da sua Vamos, história. Foi bem bacana falar com o doutor. eu Muito que obrigada. agradeço. Obrigado você também.